depois que explicamos quais são as responsabilidades, né, da empresa com relação ao cumprimento das normas, agora vamos falar sobre quais são as ferramentas de controle que a empresa deve implementar para que ela tenha garantido o cumprimento às normas, né, e não seja objeto ou não seja depois alvo de algum tipo de fiscalização ou até mesmo de algum tipo de demanda judicial com relação a essas situações. Então, primeiramente, os mais importantes são os programas de SST, né, Programa de Saúde e Segurança do Trabalho, que é o PGR, o PCMSO, o LIP, LTCAT e análise ergonômica. Aí vocês me perguntam, o que são essas siglas, para que serve? Né? Então vamos lá. O PGR ele é parte da NR1, ele é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então é nesse documento que a empresa vai saber quais riscos os funcionários estão expostos, setor por setor. No setor A, tem risco psicossocial? Qual é o risco? Qual é a severidade? Qual é a probabilidade? Nesse setor, tem algum risco químico, algum risco físico, algum risco biológico? Então, é nesse documento que a empresa terá um conhecimento geral do seu negócio com relação aos riscos ocupacionais. E nesse documento também terão os planos de ações, com treinamentos, medidas a serem adotadas, inclusive quais EPIs devem ser oferecidos para cada um dos trabalhadores expostos a seus determinados riscos. Feito essa identificação dos riscos, nós vamos para o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O que ele é? Ele vai pegar os riscos que foram identificados lá no PGR e vai fazer o cruzamento com a literatura médica e a própria NR7, que vai dizer quais são os tipos de exames necessários para aquela exposição de risco. Por exemplo, a NR1, com os riscos psicossociais, ela trouxe a necessidade de ser feito um formulário na admissão e nos periódicos chamado SQR20. Esse formulário ele tem a aplicação para identificar se esse trabalhador ele tem alguma situação psicossocial anterior à empresa, né, se ela está em algum tratamento atual, para que a empresa possa saber como vai tratar dele no ambiente de trabalho. A partir do momento que ele é inserido no ambiente de trabalho, esse documento vai servir de base para que ele desempenhe suas atividades durante o período, sem ter uma piora de alguma situação já existente, ou que ele não venha a desenvolver nada nesse vínculo que ele terá. Um outro exemplo, foi identificado no PGR que o funcionário tem risco de ruído, né? É exposto a um risco de ruído acima do limite de tolerância da norma, que são 85 decibéis. Nesse caso, ele precisa fazer o teste audiométrico, para garantir que ele está bem ou que ele já tenha uma perda eventual auditiva, né, e que durante o período da empresa, a empresa não contribua para uma piora. Então, isso é muito importante. E um detalhe, hoje nós ainda vemos muitas empresas fazendo o ASO avulso, né, o atestado avulso. O que é esse atestado avulso? É o atestado que é feito por qualquer médico, em qualquer lugar, sem ter a base no PCMSO. Então, isso, além de ser ilegal, né, não é previsto em nenhuma lei, ele traz um risco para a empresa, porque muitas vezes a empresa está contratando um funcionário que já tem um adoecimento que pode ser piorado no ambiente de trabalho sem ter tido a devida identificação lá no exame. Mas pode ser impeditivo? Às vezes pode ser impeditivo, mas na maioria das vezes ele é controlável. Então, por isso, da necessidade de se ter o PCMSO e realmente fazer um ASO de acordo com o que a norma estabelece. Passamos para o LIP. O que é o LIP? O LIP é o Laudo de Insalubridade e Periculosidade, da NR 15 e 16. É ele e somente ele que vai respaldar a empresa com relação ao pagamento ou não do adicional de insalubridade ou periculosidade. Hoje nós temos muitas situações onde empresas pagam por deliberalidade, principalmente relacionado à insalubridade, e futuramente, numa possível aposentadoria desse trabalhador ou numa demanda judicial, isso pode acabar virando contra o empresário, porque se o empresário paga para o funcionário um adicional de insalubridade, ele está assumindo que o ambiente de trabalho onde o funcionário está é insalubre. E isso tem várias outras consequências, vários outros desdobramentos com relação a isso. Então, só paga-se
o adicional de insalubridade ou não o paga com base no laudo, que é o único documento legal capaz de garantir a segurança da empresa e também do trabalhador. Partimos para o LTCAT, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho. Ele é um laudo previdenciário, comumente confundido com o LIP. Né? Então, não é a mesma coisa, não são os mesmos documentos e não tem as mesmas finalidades. O LIP é da NR 1516, trata de salubridade e periculosidade. O LTCAT é previdenciário, vai tratar do quê? Da existência ou não de aposentadoria especial para o trabalhador, com a codificação do GFIP, e vai ser base para a geração do PPP, que é usado para aposentadoria. Então, no LTCAT não tem conclusão de percentual de adicional, nem de periculosidade, nem de medição quantitativa, nada. Ele só vai dizer se tem aposentadoria especial ou não. E, por fim, temos a análise ergonômica do trabalho, que é da NR17, que também contribui para os riscos psicossociais do PGR. Então, o que é a análise ergonômica? Ela vai tratar da questão ergonômica na empresa. Questão de iluminação, temperatura, mobiliário, se há ou não trabalho repetitivo, muito tempo em pé, medidas de suporte, né, que seriam micropausas, posição de monitor. Então, esses 5 documentos fazem a base, né, dos mínimos programas de saúde e segurança do trabalho que devem existir. A depender da atividade da empresa, haverão outros documentos, outras normas aplicáveis. No caso da Rural, NR31, empresas da área da saúde, hospitais, clínicas de estéticas, etc. e tal, existem as obrigações da NR32 e assim sucessivamente. Além disso, treinamentos constantes, inclusive sobre assédio moral e sexual, que é o que está sendo cobrado diariamente pela fiscalização. Um regulamento interno abordando o assunto. Mas o que eu quero dizer com o regulamento interno abordando o assunto? Especificamente sobre a questão do assédio. Deve ser incluído um capítulo no regulamento interno abordando sobre como a empresa se portará diante de casos de assédio. Né? Quais são as consequências legais, consequências no trabalho, advertências, como que vai ser feita a investigação, tudo isso tem que ser bem claro, né? Para que depois não haja nenhum tipo de situação de tratamento desigual entre os possíveis denunciados. Muito importante, o canal de denúncia. Toda empresa ela deve dispor de um canal de denúncia que seja gratuito e, o mais importante, que seja anônimo. Eu tenho visto em algumas empresas que as empresas têm criado um e-mail como canal de denúncia, têm disponibilizado uma urna como canal de denúncia. Tudo isso não atende o que a norma estabelece e pode trazer, ao contrário do que a empresa imagina, né, que está atendendo a norma, ela pode trazer são consequências legais perante a isso. Então, o canal de denúncia ele deve ser disponibilizado para todos, com a possibilidade com a obrigatoriedade, melhor dizendo, de anonimato e com a garantia de que não haverá retaliação e que a investigação ocorrerá de forma ética e transparente. E também é importante que a empresa crie um comitê de ética. Normalmente, nós recomendamos que esse comitê de ética seja em número ímpar, né? E que essa denúncia seja recebida pelos membros do comitê de ética ao mesmo tempo, porque, eventualmente, pode ocorrer de que um dos membros possa ser acusado, entre aspas, ou um suspeito, melhor dizendo, de assédio. Então, precisa ter essa tratativa sem discriminação e sem diferenciação de quem foi o denunciante e de quem foi o denunciado. Então, essas são as ferramentas de controle mínimas que a empresa deve ter. E logo mais vamos falar sobre as consequências legais do cumprimento. A empresa cumprindo, né, com essas obrigações, o que ela vai ter de benefício, digamos assim, para a empresa.